Deus é poderoso para fazer o que lhes seja acrescentada toda graça. 2 Coríntios 9, 8. Olá, eu sou Bia Silva, estou aqui para compartilhar com você o nosso 39º dia de Desafio de Amar. Falta apenas um dia para nós finalizarmos o nosso desafio. E no 39º nós vamos trabalhar o amor permanece. O amor nunca perece. 1 Coríntios 13, 8. Todos os desafios do amor, este é o supremo. Mesmo ameaçado, o amor persevera. Mesmo desafiado, ele segue em frente. Mesmo maltratado e rejeitado, ele se recusa a desistir. O amor nunca perece. Já parou para pensar como algumas pessoas são agraciadas? Elas já nascem tão amorosas, elas são tão dóceis, elas são tão amáveis. São pessoas que já nascem equilibradas, pessoas que parece que nasce pronta, não parece? Já conhece alguém assim? Eu conheço. Eu conheço alguém que parece que nasceu pronta. Passou por todas as lutas, dificuldades, teve um casamento, formou família e nunca reclamou de nada. Tudo estava bom para ela. Essas pessoas é uma média de, digamos que 40% das pessoas. Essa é uma média minha, né? 40% das pessoas, elas já nascem com essa beleza, com essa calma, com essa paz, com essa paciência. Ela parece que já nasce com todos os frutos do espírito, não é mesmo? Tem paciência, relevante, tem domínio próprio, ela tem alegria de viver, ela tem amor para dar e vender. Ela tem assim, sabe, fé em Deus, fé que as coisas vão dar certo. Você conhece alguém assim? Eu conheci, conforme eu falei, eu já conheci alguém assim. E eu sempre falava, por que essa pessoa, né, perfeita, não tem trabalho com nada, tá sempre satisfeita, aquilo que lhe oferece tá ótimo. Ah, que luxo, né? Você é assim também? Mas na verdade, essas são pessoas que choram no fundo da sua alma por aquilo que às vezes fere ela. Não é uma pessoa que está sempre buscando os seus direitos, mas ela está sempre cumprindo com os seus deveres. Pode ver que ela é uma pessoa que ela não se importa em perder. Ela nunca luta de jeito nenhum para ela ganhar alguma guerra, alguma batalha. Muito pelo contrário, ela já entrega logo. Por quê? Porque a fé que ela tem, que tudo vai dar certo, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é em primeiro lugar. Então ela não precisa ficar desesperada, ficar desnorteada, ficar atribulada, ficar achando que ela, sabe, medindo forças. Pois é. Essa pessoa me ensinou muito. Admirei, porque pelo simples carisma, né, que ela tinha, e essa pessoa era minha mãe. Ela não precisava brigar por nada, ela não precisava competir com ninguém, ela não precisava se exaltar, ela não precisava... Sabe por quê? Porque a fé dela era muito maior e ela tinha certeza que aquilo que se planta colhe, que aquilo que a gente doa vem dobro, né? Tenho certeza que você conhece alguém que é assim também.
Mas enfim, pelo que eu conheci da minha mãe, né? Eu não conheci uma outra face dela. E não poderia deixar de mencionar, né, que para mim ela é um exemplo de mãe, de mulher. Eu já disse que ela é uma mulher que ela teve apenas um amor na vida dela, que foi meu pai, e ela suportou tudo calado, ela aceitou e ela triunfou. Muitas vezes, quando o casamento está em crise, o cônjuge que tenta fazer com que as coisas funcionem bem se chegará ao outro declarando com precisão: não importa o que tenha acontecido, vamos esquecer tudo que aconteceu, vamos voltar, vamos começar novamente, vamos tentar novamente. Já passou por isso? Pois é, muitas pessoas passam por isso. Por quê? Porque ninguém casa com intenção de separar. E sempre tem alguém disposto a recomeçar. Às vezes a outra parte ela recebe numa boa, ou às vezes ela não recebe tão bem assim, ou muitas vezes a pessoa que errou vem e fala aí, vítima, né, digamos assim, e a vítima às vezes nem aceita tão bem, mas continua ali. Fica aí. Aqui, não fede nem cheira, pra mim não tem valor nenhum, tá aí. Não quer sair, então fica aí. Conhece alguém assim? E por outro lado, os dois resolve um pedir perdão, o outro perdoar, se perdoarem, né? Porque o erro sempre acaba sendo dos dois. E existem muitos relacionamentos que foram feridos, que foram expostos, que foram magoados, que foram dilacerados e que hoje não quer nem ouvir falar em relacionamento. Tem pessoas que não suportaram a dor da rejeição, da traição e não quer nem saber. Não quer saber de perdoar, ou muitas vezes fala, já perdoei, mas eu quero longe de mim. Agora nós vamos falar daquele que é o nosso maior exemplo de amor, que é Jesus. Que nós falamos durante todo o tempo, né? Durante todos os desafios, e hoje não poderia faltar. O amor de Jesus é assim: os seus discípulos, ele estava ali, convidou seus discípulos para festejar com ele a Páscoa e disse para eles: olha, aqui no nosso meio tem um traidor. Eu vou ser traído, eu vou ser entregue à mão dos escarnecedores, eu vou ser crucificado. E Jesus compartilhou com eles ali. E eles, quando Jesus falou, tem um traidor aqui no meio, todos eles ficaram: será que sou eu? Será que sou eu? Aí, ainda teve um que se levantou, que foi Pedro, e falou assim: Senhor, eu não deixarei isso acontecer. Eu estarei com o Senhor todos os momentos. E Jesus falou: arreda-te daqui, Satanás. Porque aquilo que está escrito vai se cumprir. Você não pode parar nada, já está escrito. É um propósito de Deus. Mas, Senhor, eu jamais te negarei. Pois eu te garanto, Pedro, que antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. E ali eles foram para o Getsêmani, e chegando lá, os seus discípulos que estavam tão determinados, né, a protegê-los, a salvá-lo, dormiram. Enquanto ele estava ali orando, eles descansaram, eles fecharam seus olhos, veio aquele sono em cima deles, e eles simplesmente dormiram. Após algumas horas, Jesus estava lá orando. Chegaram os escarnecedores, junto com o traidor. Mas o amor de Jesus, ele era tanto por aqueles pecadores, que Jesus não levou em conta. Ele já sabia que as pessoas iam fazer isso. E nós não devemos viver diferente. Nós devemos viver sabendo que nós não devemos confiar no ser humano. A palavra diz que maldito o homem que confia no homem, que o coração do homem é enganoso.
E nós devemos confiar somente em Deus. Somente em Deus. Mas há muitos momentos que nós queremos vingança. Vingança. Mesmo nós sabendo, conhecendo a palavra, os princípios do casamento, conhecendo os passos para a gente ter um casamento à luz da Bíblia, a gente ainda tem um coração duro. A gente tem um coração que a gente não quer perdoar. A gente fica tramando vingança muitas vezes. Ah, se ele fizer isso, ele vai ver. Ah, se ele fizer isso. Ah, sabe, a nossa mente começa a trabalhar contra a nossa vida. A nossa mente é mentirosa. Às vezes nem está acontecendo nada, mas a gente está ali, ó, fazendo planos. E muitas vezes está acontecendo, a pessoa está sabendo, a outra está falando e ela não quer acreditar. Ele teve a misericórdia, né, desses discípulos, e quando Pedro ele negou Jesus, a palavra diz que Jesus fitou os olhos nos olhos de Pedro. E Pedro se sentiu tão mal com aquele momento, se sentiu tão mal com aquilo, que ele ficou amargurado, ele ficou triste, desesperado, porque quando caiu a ficha dele, que ele tinha negado o mestre, aquele que ele tinha acabado de falar que não ia negar, ele ficou chateado. Mas depois veio Jesus, com a sua glória maravilhosa, e o resgatou, perdoou, colocou nele o seu espírito e fez ele ser grande. E Pedro triunfou. A palavra diz que até a sombra de Pedro curava. Quando você faz de tudo dentro das suas possibilidades para obedecer a Deus, seu cônjuge pode ainda lhe abandonar e ir embora. Assim como os seguidores de Jesus fizeram com ele. Mas se o seu casamento falhar, se o seu cônjuge for embora, não deixe que a razão disso seja por você. Não deixe que você seja a razão desse fim no relacionamento. Lute até o fim. Faça tudo o que você puder. Porque ainda assim, tem pessoas com o coração tão duro que ela não é capaz de amar. Existem pessoas que não têm esse amor. Então não se sinta mal se isso acontecer. Nossa, mas eu orei tanto, Senhor. Eu investi tanto nesse relacionamento. Eu fiz tudo que eu pude. Realmente, você fez tudo que pôde. Você se entregou a esse relacionamento e ainda assim não teve êxito. Eu posso compartilhar com você que eu fiquei 20 anos num relacionamento. Eu passei 15 anos orando por esse relacionamento. Eu fiz esse propósito aqui 2 vezes por esse relacionamento e ainda assim não tive êxito. Ainda assim houve uma separação. Nós não éramos casados, conforme eu já compartilhei, mas eu fiz tudo pra gente se casar, pra gente ter uma vida normal, porque a gente já tinha 2 filhos. Mas infelizmente, tem coisas que às vezes não dá pra salvar. Às vezes, tem um casamento que está tão ferido, tão magoado, tão cheio de coisas, está praticamente morto. Mas os dois estão dispostos a ressuscitar esse casamento, esse amor. O perdão, quando você perdoa a pessoa de todo o seu coração, quando você se entrega verdadeiramente, os dois decidem, falam, não, vamos lutar junto, vamos perdoar, vamos começar, vamos jogar tudo isso, ó, passar aqui ó, uma vassoura em nós, jogar tudo isso no chão, vamos jogar essa lama fora e vamos nos limpar e começar de novo?
Vamos. Então, ok. Pode ter certeza que ali haverá uma renovação nesse casamento, uma renovação de votos, uma união perfeita, um amor infinito. Pode ter certeza. Eu quero que você saiba que tudo que eu falei nesse vídeo é algo que você precisa fazer por você. Você está fazendo por você. Porque se você está fazendo para o seu cônjuge, você está fazendo para a sua metade. Então você não está fazendo para ele em si. Você está fazendo para você mesmo. E tudo que você aprendeu no decorrer desse vídeo, se você não fez os desafios, se você não prestou atenção em nada, enfim, acontece tantas coisas para a gente não prestar atenção, não seguir em frente. A gente tem que estar muito decidido. Se você não conseguiu fazer 100%, terminando agora, amanhã nós teremos o último dia. Você termina o 40 dias e volta lá no início. Começa de novo, mas começa com um propósito. Começa com jejum, começa com oração, você fazendo. Porque por enquanto eu estou fazendo. Mas começa você fazer. E aí você vai ver como que você vai sobressair. Ah, eu fiz a primeira vez, fiz mais ou menos, então volte lá no início, faça corretamente. Se der certo, minha irmã, meu irmão, ótimo. Nós vamos levantar junto essa bandeira. Se ainda assim não tiver uma restauração, um reavivamento no seu casamento, nós vamos levantar a bandeira junto também, tá bom? Porque nós temos que estar junto para o sim ou para o não, independente de qualquer coisa. O meu desejo é que você fique 100% bem ou que você saia 100% bem. Não estou aqui a fim de obrigar você a nada, nem a ir, nem a ficar. Eu sugiro que você faça novamente, que você passe isso para o seu esposo, compartilha com ele esses vídeos, fala, ó, tô fazendo isso. Comece a assistir para você conhecer. Ah, não vou assistir. Ótimo, faça você. A chave, não seja você a peça-chave que vai fechar a porta desse casamento. Não seja você. Esteja assim, ó, com o coração aberto para você romper nesse relacionamento. Eu tenho certeza que Deus estará com você em qualquer uma das suas atitudes, em qualquer uma das suas decisões. Se tem palavras que eu falei aí que você não gostou, ou que você se chateou, eu peço que você me perdoa. Não falei por mim, porque são palavras que foram ditas para mim que me sacudiram, me colocaram de pé, me colocaram a pensar, me levaram a pensar. Lembre-se, o outro não é responsável pela sua decisão. Então decida você lutar, guerrear. Se preciso for, faça uma, faça duas, faça 3, 4, faça 5. Não tem problema. Faça até você conseguir o seu êxito. Ou para vocês ficarem juntos bem para o resto da vida, ou para cada um seguir seu caminho. Esse não é o propósito de Deus. Mas se o homem escolher, Deus não pode fazer nada. Cada um tem seu livre-arbítrio. Então, olha, preste atenção, não estou aqui falando para você se separar. Nunca. Nunca. Eu não estou falando para você ficar aprisionado nesse relacionamento. Nunca. Eu estou aqui dizendo para você fazer todo o possível que tiver ao seu alcance para você abrir os seus olhos, tanto para uma coisa quanto para outra. Porque a hora que chegar lá na frente, você não vai se arrepender. Fala, eu dei o meu sangue, a minha vida, eu dei tudo por esse relacionamento. Valeu a pena, ó. Valeu a pena. Ou então, valeu a pena do mesmo jeito. Não
continuamos, mas valeu a pena porque eu saí forte, eu saí consciente, eu saí sem carregar o fardo. Ok? Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção nessa palavra, para você depois não falar assim, não, porque, olha, a Bia falou... Não. O propósito de Deus é que o casamento vá até que a morte o separe. Mas que morte? A morte física ou a morte espiritual? Porque o amor, ele permanece. Mas o amor é uma decisão. Você decide permanecer com esse amor ou você decide permanecer com esse ódio, com esse rancor, com esse orgulho. Você decide. Se você realmente quer viver o amor verdadeiro, viva o amor de Cristo. Aquele que renuncia, aquele que ama incondicionalmente, aquele que se entrega, independente se o outro merece ou não. Mas faça tudo que estiver ao seu alcance. Eu achei que esse dia não chegaria, mas infelizmente chegou. Ou felizmente, né? Chegou. E eu tive que dizer isso para você. Que Deus não aprisiona ninguém, não obriga ninguém. O amor tem que ser uma decisão. O desafio de hoje é colocar o seu amor inesgotável em palavras mais poderosas e íntimas possíveis. Você tem vergonha de falar? Você tem vergonha de se declarar? Você não tinha quando começou a namorar, né? Ainda que o outro te ferir com palavras, eu vou pedir para você se declarar. Não importa quais as imperfeições existentes, se declare ao seu cônjuge. Fala a ele o que você sente. Fala, eu estou disposta a lutar pelo nosso relacionamento, pelo nosso casamento, e eu farei de tudo para que isso aconteça. De tudo. Eu vou até onde as minhas forças não der mais. Então, quero que você saiba que neste momento eu levantei uma bandeira pelo nosso casamento e eu vou até o fim, pro sim ou pro não. Se chegar um dia, você se decidir a não ceder, a não entregar o amor, a não viver, a não se sacrificar por mim, eu entrego esse relacionamento nas suas mãos e eu vou deixar você decidir. Então, mulher, homem, seja você aquele que vai fazer tudo pelo seu relacionamento, pelo seu casamento. Seja você o primeiro a se levantar essa bandeira. E ainda que o outro não ceder, nada, saia de cabeça erguida. Se esse for seu propósito. Se não, continue. Tá? Eu te encorajo a lutar até o fim. Coloca aí. Mais 1 ano, 2, quanto tempo você quiser. Quanto tempo você acha que você vai suportar a lutar pelo seu casamento antes que tenha um fim? Se você quiser conversar comigo, me chame no privado, fale comigo, que eu vou estar orando com você. Apesar do tempo ter passado, você ter sido descuidado no tratamento com seu cônjuge, porque muitas vezes nós deixamos a desejar algumas coisas. Por muitas vezes o inimigo cega nossos cônjuges e deturpa as palavras que a gente fala. Tudo que a gente fala, eles mudam. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Você fala uma coisa certinha, o outro começa a falar, você fez isso, você falou aquilo. Não falei. Depois de novo, começa a orar. Pelo amor de Deus, ore, porque isso são setas do maligno. Porque ninguém fica com a cabeça lesada de uma hora para outra, não. A não ser que a pessoa seja bipolar, né? Mas esse negócio de bipolaridade também tem recursos. Ore que esse demônio afasta da pessoa. Uma hora sim, uma hora não, uma hora tô feliz, uma hora tô triste, uma hora tô bravo, outra hora tô bravo, continuo bravo, outra hora tô mais bravo ainda.
Isso aí muitas vezes é defeito de caráter, viu? A bipolaridade, algumas vezes, são defeitos de caráter que precisam ser tratados. E onde eu trato defeito de caráter, Bia? Jesus é um que trata os defeitos de caráter. Começa a orar, pedir para ele que ele muda. Ele muda, ele transforma, ele resgata, ele restaura tudo. Mas se você precisar de ajuda, procure um psicólogo. Procure alguém, um profissional da área que vai te orientar, tá bom? O desafio de hoje: passe um tempo orando individualmente. Então escreva uma carta de comprometimento ao seu cônjuge. Inclua a razão pela qual está se comprometendo com este casamento até a morte e que decidiu amá-lo. Não importa as razões, deixa-o em lugar onde seu cônjuge possa encontrar. Não entrega para ele, não. Passa um tempo orando, escreva. Fala, Deus, eu preciso colocar aqui as palavras certas, porque eu não tenho palavras para escrever. E deixa lá. Deixa em algum lugar onde ele vai encontrar, ou ela. Faça isso. E aí, você aguarda. Depois que você fizer, você anota no seu caderno quais foram as hesitações que você teve ao escrever essa carta. Como você espera que seu cônjuge responda a ela? Como Deus lhe ajudou a escrevê-la? O que esse processo lhe ensinou sobre você mesmo? Tá bom? Vamos orar? Deus Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor é aquele único que merece o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, eu quero entregar nas suas mãos esse desafio de hoje. Eu quero entregar todos os cônjuges, Pai. Todos aqueles que passaram esses 39 dias fazendo esse desafio e chegou até essa palavra difícil, a esse momento em que ela é livre para tomar decisões. Mas ainda assim, Pai, ajude ela a progredir, a prosperar, ajude ela a arrumar a sua vida, a colocar as coisas do jeito certo. Ajude ela, Senhor, a dar andamento nesse projeto, nesse relacionamento, até o dia em que for o fim. Ou até que a morte os separe, ou a decisão que eles tomarem, Pai. Mas que ela seja um canal para que esse relacionamento comece a tomar um rumo diferente, Senhor. Em nome de Jesus. Eu acredito plenamente que Deus já está no controle, está trabalhando em seu favor. Eu acredito plenamente que Jesus, Ele está moldando o seu caráter, o caráter do seu cônjuge. Eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão assistindo esse desafio e fizer corretamente, estiver dispostos, seus casamentos serão salvos. E aqueles que não forem, não coloque culpa em ninguém, tá? Eu tinha tudo para ser uma mulher revoltada, uma mulher que falasse para Deus, Deus, eu confiei tanto no Senhor, eu orei tanto, eu busquei tanto, Deus, e para nada. Eu não quero mais te servir. Eu poderia ter falado isso, poderia, mas eu saí tão bem desse relacionamento, tão bem psicologicamente, espiritualmente, que eu dei graças ao Senhor por todo o tempo. E detalhe, depois que eu me separei, eu vi o cuidado de Deus comigo. Por quê? Porque eu fui uma pessoa que eu fiz de tudo, tudo, tudo. Eu não hesitei em me entregar, e eu não hesitei em sabe, me despir das minhas vontades, daquilo que eu defendia. Eu não hesitei. Eu me entreguei totalmente. E eu vi o cuidado de Deus comigo. Então, confia no Senhor. Faça o que Ele está mandando você fazer, ainda que doa. Aleluia. É difícil, eu sei. É difícil. Mas tenta de novo. Faz de novo.
faz mais uma, mais duas, mais três, mais 10, quantas for necessário. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar, tá bom? Deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito. E um beijo, até amanhã. Fique com Deus. Não se esqueça, amanhã é o nosso último vídeo, hein? E nós teremos surpresas nesse último vídeo.